Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de junho, cuja leitura bíblica do dia em Apocalipse, capítulos 4 e 5, e primeiro livro dos Reis, capítulos 10 e 11. Quero conversar com você sobre o sublime trono de Deus. Apocalipse 4, versos 1 e 2. Se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser uma bênção muito importante que você acompanhe. É sempre uma bênção nós acompanharmos o texto diretamente na palavra, não apenas ouvindo, se possível, ok? Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Porque esse é o título da nossa reflexão. E porque é, quando, quando, quando nós pensamos no trono de Deus, nós precisamos pensar que o trono ele aponta para governo, ok? Então pensar no trono de Deus nos aponta de que o Senhor é que reina, ok? Ele reina e seu governo está estabelecido. Mas qual é o problema? Nós vivemos sob o governo de Deus. O trono de Deus, ou melhor, nós reconhecemos o trono de Deus estabelecido sobre a nossa vida, ou vivemos da nossa maneira. Algo ou alguém tem ocupado um lugar em nossa vida, preenchendo o espaço no coração que é exclusivo de Deus. Familiares, amigos, esportistas, artistas, líderes religiosos, influenciadores digitais, políticos, ativistas, ideologias, partidos políticos, clubes esportivos, pensamentos ideológicos, condição financeira, status social, denominações religiosas, atuação ministerial, localidade, trabalho ou emprego, formação profissional, dons e talentos, sentimentos, emoções, convicções pessoais, comida, bebida, cigarro, jogos, série, filmes, novelas, canais no YouTube. Será que tem algo ou alguém que na prática da nossa vida assume esse papel de estar assentado num alto e sublime trono? Porque é incomparável melhor todos os dias nós estarmos diante do alto e sublime trono de Deus. João olhou e viu. Eu destaco aqui sete evidências desse trono de Deus que João viu. O primeiro versículo que eu quero destacar é o 2, quando o texto diz o seguinte: me vem um oitavo agora aqui, que na verdade é o encerramento, mas eu só me atentei a ele agora. Ai, Senhor, a palavra de Deus é linda.
Mas vamos lá. Primeiro que eu quero destacar é o versículo 2, que nos diz assim: E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, primeiro, estou aqui maravilhado. Ah, mas primeira evidência aqui é a soberania. Um trono no céu, um trono no céu, e um assentado sobre o trono. Nos mostra que um trono no céu é um trono que está acima dos outros tronos, destacado, soberano, acima de todos, ok? Segunda verdade, evidência que eu enxergo aqui, característica, não característica do trono de Deus, é a glória. E verso 3, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra, jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Lembra, tenta lembrar das visões de alguns profetas, visões deles que eles tiveram do Senhor assentado sobre o trono. Aquela coisa gloriosa. João teve essa visão aqui. Pensa num trono semelhante a uma pedra de jaspe sardônica, o arco celeste, meu Deus, ao redor do trono, parecia semelhante à esmeralda. Que tremendo, que glória! João viu. Uma terceira evidência aqui que eu vejo do trono de Deus é a nobreza desse trono. Uma coisa é a glória, outra coisa é a nobreza. Por quê? Versos 4, 6, 7 e 9, eu vejo o seguinte, diz o seguinte texto: E ao redor do trono, versículo 4, havia 24 tronos, e havia assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Eu vejo aqui, claro, a realeza de Deus, o rei governando soberanamente, em glória, mas eu vejo algumas figuras aqui, e eu já comentei os 24 tronos aqui, eu compreendo que entendo que aponta para a igreja, tá? A igreja. Aí versículo 6. Porque 12 simbolizando, apontando para os filhos de Israel, e 12 apontando para os apóstolos de Cristo. Verso 6. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 seres cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, e o segundo semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Existem interpretações diferentes sobre o que seriam esses seres aqui. Características da criação, já li estudiosos falando de características da criação, os momentos da criação dos animais, tá? E o homem. Já ouvi também interpretação sobre apontarem para os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João também já ouvi. E também é uma interpretação que eu considero bem plausível também. Mas se tratando de Apocalipse, eu não descarto que possa
simbolizar tanto uma quanto outra interpretação. Não vejo incoerência, não. Mas fato é que estavam aqui esses seres. Versículo 9. E quando os seres davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Então eu vejo aqui uma nobreza, uma distinção, uma honra que é conferida ao que está assentado sobre o trono. Não é o rei isolado, mas o rei que tem pessoas, tem alguém que reconhece a sua realeza. Então eu vejo aqui um aspecto da nobreza do trono de Deus. Um quarto aspecto aqui, uma quarta característica no versículo 5 é o poder. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Poder. Um quinto aspecto aqui, quinta característica no versículo 8 é a santidade. Os 4 seres tinham cada um per si 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo. Um outro aspecto aqui é a santidade. Um sexto aspecto, penúltimo aspecto que eu enxergo aqui, versículo 10, é o da autoridade. Por quê? Lembra dos 24 anciãos? Olha o que acontece aqui. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive diante para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Olha, eu tenho aqui coroa sobre a minha cabeça. Versículo 4 nos diz que as coroas de ouro sobre as suas cabeças. E claramente, no meu entender, aponta para as coroas profetizadas na palavra que são entregues aos servos de Deus. Como a de Paulo, que menciona desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Ao que vencer lhe darei da coroa da vida, né? E as demais coroas. Só que pega essa coroa e, tá aqui, Senhor. Então, reconhecendo a autoridade daquele que está sobre o trono. E um sétimo aspecto que eu enxergo aqui é da dignidade. E dignidade, nós precisamos entender o que ela significa. Aqui, no contexto, aponta para ser merecedor. Ser digno é ter mérito, é ser merecedor. E o que o texto nos diz? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. E tem um porquê. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por que Deus é digno de receber o nosso louvor? Porque Ele nos criou. Porque Ele é o dono da nossa vida. Ele é digno. Não tem razão para louvar o Senhor. Tem sim. Ele é digno. E ponto. Minimamente por isso. Que já é algo assim estrondoso, maravilhoso. Então eu vejo esses 7 aspectos de soberania, glória, nobreza, poder, santidade, autoridade e dignidade. E nenhum trono, só que
enxergando o trono de Deus e olhamos para esses tronos que têm governado a nossa vida, poxa, nenhum trono se compara ao trono de Deus. Na meditação do dia, nós vimos no capítulo 10 de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versos 18 a 20, nós vimos algo maravilhoso ali, maravilhoso, né? Mas me chamou muito a atenção porque no mesmo dia nós vimos a respeito de dois governos, de dois tronos. O governo de Salomão, que se firmou, ele foi sábio no agir no governo, no relacionamento internacional, nas edificações, nas obras, na riqueza, na administração, em uma série de aspectos, sabe, do seu governo. Nós vemos essa sabedoria que Deus deu a ele. Deus deu sabedoria para que ele governasse o povo. Vemos ali a rainha de Sabá, que vai visitá-lo e ver como de fato Deus deu a ele essa sabedoria, essa coisa maravilhosa. E vemos que quando ele edifica a sua sala ali do trono, o trono é um trono suntuoso. 1 Reis 10, 18 a 20. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puríssimo. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo. E de ambos os lados tinha encostos até ao assento, e 2 leões em pé, juntos aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Um trono suntuoso. E claro, aí depois o texto mostra de Salomão arrumando problema para se coçar, arrumando um monte de mulher, seguindo a idolatria delas, edificando templos para as entidades que elas adoravam, e se perdeu, não guardou a palavra do Senhor, o coração dele foi para longe de Deus, e Deus prometeu que iria então dividir o reino, manteria duas tribos ali com 10 tribos tirando dele e mantendo só aquele mínimozinho ali não com ele, mas com seu descendente, por amor a Davi. E não faria aquilo exatamente por amor a Davi, mas faria isso no filho dele, como de fato aconteceu quando e Deus confirmou essa palavra usando um profeta para falar Jeroboão. Só que mesmo diante da suntuosidade desse trono humano, por que eu falo isso? Porque existem coisas e pessoas nas nossas vidas que se apresentam como coisas grandiosas, suntuosas, vistosas, desejáveis, encantadoras, envolventes, sedutoras, que nos parecem boas, sabe? Pessoas e coisas e situações. Mas é importante isso aqui, por quê? Porque é Deus que depõe esses tronos. Usar aqui como base, claro, um texto que está falando de trono de governo humano, mas que eu quero trazer para essa aplicação para a nossa vida. Quando Maria é engravida, o Espírito Santo gera nela, de forma miraculosa, o bebê Jesus,
E o Senhor, ele encarna ali no ventre de Maria, de forma sobrenatural, uma obra do Espírito Santo. Maria chega um momento que ela vai saudar a prima e ela começa a louvar, exaltar o Senhor. Ela fala algo interessante sobre isso no seu cântico. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Eu já ia até cantar. A minha... Ai, meu Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Então, o que tem ganho esse trono, ganhar do trono do nosso coração? O trono de Deus é alto e sublime, visão de Isaías 6, versos 1 a 7. No ano em que morreu o rei Uzias, o que estava sentado no trono de Israel, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Peraí. Morreu o que estava no governo humano. Ele viu o alto e sublime trono de Deus. Pegou. E a cauda do seu manto encheu o templo. Uma pausa aqui. E esse governo era um governo de em torno de 50 anos, estável, maravilhoso governo. No final da vida, Uzias ele dá uma derrapada feia e morre leproso por conta do seu pecado. Mas, até então, o seu trono era um trono estável. Então, essa menção aqui, no ano que morreu o rei Uzias, no ano em que Israel ficou desgovernado, no ano que o povo ficou sem rei, sem alguém sobre o trono, ao menos ali, diante, em comparação a um rei estável de 50 anos, 52, se eu não estiver enganado, um reino muito estável, próspero, eficaz, que causou muitos benefícios para o povo. Na perda desse governo tão maravilhoso, Deus fez Isaías enxergar: eu estou no trono, num alto e sublime trono. Aí continua o texto: e a cauda do seu manto encheu o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nos umbrais das portas se movia a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca. E disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada ao teu pecado. O trono de Deus é além do que homens podem fazer. Atos 7, 47 a 50. E Salomão que lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas?
O trono de Deus é além, inclusive, dos tronos espirituais. Colossenses 1, 15 a 17. O qual, mencionamos Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, nós precisamos pensar sobre algumas pistas, alguns ensinos que a palavra de Deus tem a trazer para nós, trazer para o nosso aprendizado, ao nós pensarmos no trono de Deus. Porque pensar no trono de Deus é meditarmos em firmeza. Salmo 93, versos 1 e 2. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado. Lembrei de ter uma canção, né? E não poderá vacilar. O seu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Firmeza. Mas é pensar também em meditar em eternidade. Salmo 45, 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Pensar no trono de Deus é meditarmos em sabedoria. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. É pensar em alegria. Salmo 97, 1 e 2. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. É pensar em louvor. Salmo 47, 6 a 8. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. É pensar em atemporalidade. Ao longo da história, de geração em geração, Deus sobre o trono. Lamentações 5:19. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. É pensar também em onisciência. Salmos 11:4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Deus sabe de tudo. E aí, é pensar também em integridade. Mateus 5, 33 a 37. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. E eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E como era hábito dos judeus. Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. E não é verdade que muitas vezes muitos têm falhado nisso? Eu já falei nisso. Não por querer, mas pelas circunstâncias, mas era para não acontecer. Pensar no trono de Deus é meditar em justiça e juízo. Tem um padrão para andar. Se não andarmos, justiça e juízo. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Pensar no trono de Deus é meditar em temor. Apocalipse 6, 14 a 17.
E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todas as montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós! E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Pensar no trono de Deus é meditar na ira vindoura. Apocalipse 16, versos 1 e depois 17. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É o 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu a grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. A ira vem. E você precisa sair da rota de colisão dela, abrigando-se em Cristo. É meditar também no juízo final. Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Haverá juízo final. E não podemos ignorar isso. É meditar também em oração. Apocalipse 8, 1 a 4. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Nossas orações chegam a Deus. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Deus ouve as nossas orações. Vai atender, dependendo das circunstâncias, ok? Mas uma oração sincera, o Senhor está atento. E também a insincera, Ele sabe tratar com a gente. Pensar no trono de Deus é meditar na maldição que foi removida. Apocalipse 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É meditar na vida eterna. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Pensar no trono de Deus é meditar na eterna redenção. Apocalipse 21, 1 a 7. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, meditar na eterna redenção, mas também é meditar sobre o nosso coração. Porque Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No lugar alto e santo, lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O Deus do alto sublime trono, ele quer se assentar e habitar dentro do nosso coração. E eu me lembrava aqui de uma canção que nos diz assim: vem e toma o teu lugar, tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Como? Como nós estarmos diante do alto e sublime trono? E eu fui escrevendo aqui alguns textos, 3, que apontam para algo para alguém. E quando eu comecei a ler o texto aqui, no início da reflexão, você deve lembrar o que eu disse no início do vídeo, que eu estava enxergando algo aqui que eu não tinha enxergado antes. Eu não tinha enxergado, penso que em nenhuma das muitas vezes que eu li Apocalipse 4, nem hoje na meditação pela manhã, nem enquanto eu preparava aqui a reflexão, a fazer as anotações, nem separando aqui os tópicos, né, das características do trono, mas que o Senhor me atentou ao que está escrito aqui no versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então ele foi arrebatado em espírito e estava diante de um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Depois destas coisas olhei, e estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo. Vamos lá para o capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem
as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Lembra de Paulo, quando tem um encontro com Cristo, cai do cavalo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma luz mais brilhante do que o sol ao meio-dia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. E fui morto. Ele ressuscitou. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. É claro que eu já tinha me atentado que esse que fala para João subir é o Senhor Jesus. É claro que ao longo dos anos eu já tinha me atentado a isso. Ele ouvindo a primeira voz como de trombeta, e vimos ali no capítulo 1 que se trata do Senhor Jesus. Mas a questão que o Senhor me mostrou aqui é que quem coloca você e eu diante do alto sublime trono de Deus é Jesus Cristo. É Jesus que nos leva à sala do trono. É Jesus que nos conduz ao trono de Deus.
Podia ser um anjo falando aqui. Vem, sobe. Sobe aqui. Sobe aqui. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sobe aqui. Por quê? Porque ele estava lá. Como estar diante do sublime trono, indo a Cristo Jesus, crendo em Cristo. Apocalipse 5, 6, 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais, 4 seres viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 seres e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda tribo, língua e povo e nação, e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O Senhor Jesus nos comprou pelo seu precioso sangue. Ele veio aqui a essa terra, humilhou sua forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, por amor a nós, sofrendo a justa punição que você e eu merecíamos, e ele não, porque ele é justo, mas por causa do seu grande amor, pela graça de Deus, Jesus pagou o preço, rasgou a cédula de dívida que era contra mim e você, para nos reconciliar com Deus, nos dar paz com Deus, nos dar acesso ao Pai e nos dar vida eterna. Você precisa crer nessa mensagem, crer que Jesus é o Filho de Deus, vindo à Terra para nossa salvação, como estar diante do sublime trono de Deus, indo a Cristo, crendo nele. Em segundo lugar, confiando em Cristo, não apenas uma crença de que a mensagem do Evangelho é verdade, mas uma confiança. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Confie, confie, confie completamente em Jesus Cristo para a sua salvação. Terceiro, comprometendo-se com Cristo. Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós chegamos diante da sala do trono. E mais do que isso, o trono em nosso coração, quando nós vamos até Cristo
que é Ele que nos chama. Sobe aqui até a sala do trono. Algo que eu eu creio que eu nunca contei em pregação, em vídeo nenhum, e talvez não me recordo de ter contado. Mas eu me sinto impelido a isso. Há cerca de 7 anos, estava no meu último ano onde eu trabalhava, uma empresa pública federal com sede aqui no estado do Rio de Janeiro, e trabalhava lá por quase 10 anos. Eu estava indo trabalhar num ônibus, saindo da cidade de São Gonçalo, indo para a cidade do Rio de Janeiro, e logo depois, descendo acabando de descer da Ponte Rio-Niterói, em frente ali à antiga sede do Jornal do Brasil, ou mais recentemente era o Intum, né? Mais recentemente, eu tive um sonho, não sei se, sei lá, se sonho, se visão, vou botar como sonho, que eu fiquei desesperado com aquilo. Eu sonhava que eu chegava ao meu local de trabalho e estava um dia bem chuvoso e era um complexo de prédio que tomava um quarteirão inteiro num bairro da zona sul do Rio de Janeiro, e eu entrava pela parte de trás, pela parte de trás, né, que dava acesso, e que por ali eu podia, onde tinha ali o atendimento ambulatório médico e o pessoal da manutenção, e eu poderia seguir os corredores para subir para o complexo dos edifícios ali. Só que quando eu ia por esse corredor estava fechado, com uma espécie de tapumes de cima a baixo, se eu não me engano, brancos, em um dia muito chuvoso, muito chuvoso. E aí eu pensei, puxa, eu olhei assim para o lado, eu vi a escadinha, e a escadinha existia, o corredor também de fato, e eu era atraído a subir aquela escada. Quando eu subi aquela escada, eu nunca tinha subido lá presencialmente. Eu subi, quando eu abro a porta, eu vejo um salão amplo, uma sala bem ampla assim, eu não via o início e o fim dela, não via as laterais, mas eu sabia que lá longe tinha um trono majestoso. Não via quem estava sentado nesse trono, e eu via diante de mim muitas pessoas assim, satisfeitas, de tribos, de etnias diferentes, de línguas diferentes, por causa das roupas típicas que eu via, especialmente, né? E assim que eu entrava, do meu lado esquerdo, eu tinha um tanque assim de muitas águas se movendo. E o Senhor começou a arder meu coração, me dar uma satisfação, uma alegria de estar ali naquele lugar. E
E o Senhor me dizia ali: eu quero que você ensine a minha palavra. Ano de 2015 isso. Aí eu acordei do sonho, meio desesperado assim no ônibus. Aí acordei, vou imaginar que era um sonho. E aí na hora eu mandei uma mensagem para minha esposa, contando para ela, eu trêmulo. E aquele ano foi um ano que eu saí da empresa, eu pedi meu desligamento, entendi que meu tempo ali tinha findado por várias circunstâncias, vários aspectos. Esse foi o ano do meu despertamento, tá? E naquele semestre, inclusive. E quando eu estava me despedindo da empresa, de fato, no último dia, em dezembro, mais precisamente no finalzinho de dezembro de 2015, eu tive a curiosidade de descobrir o que era aquela sala que eu não conhecia em quase 10 anos. E aí, era um dia muito chuvoso. Eu subi aquelas escadas. E quando eu abro a porta, era uma sala de aula. Aí eu entendi tudo. Deus queria me levar a compartilhar a palavra dele. Para pessoas de fora do meu alcance, próximos ali. Naquela sala ali do trono. E por que eu tô te falando isso? Eu nem sei. É algo que eu acho que eu nunca falei publicamente. Eu só contei essa experiência para minha esposa na hora. Depois contei pessoalmente, claro. Contei para o meu antigo pastor do ministério anterior, onde eu congreguei e servi por 10 anos. E contei para o meu pastor, o pastor Alan. Não sei se ele se lembra. Não sei porque Deus me levou a contar essa experiência aqui. Mas eu quero encerrar essa reflexão com a letra de uma canção. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do trono, para te adorar, Senhor. Que o nosso desejo seja eternamente estarmos diante do sublime trono de Deus, governando o nosso ser, assumindo o papel de proeminência em toda a nossa vida, para a sua glória. E a Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a estar diante do sublime trono de Deus.